Eu não quero plantar pânico e medo e desespero na cabeça do torcedor do Ceará. Ah, vai cair para a Série B. Eu não estou falando isso. Eu tô no tom só de alertar. Ó, é bom somar 2 pontos pelo menos nos próximos 2 jogos. Empatando hoje na Neoquímica, empatando contra o Internacional, ou empatando hoje ganhando do Inter. Nessa combinação, é bom para o Ceará chegar a pelo menos 41 pontos, para ele ter uma gordura suficientemente tranquila para queimá-la contra Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Eu bato muito nessa tecla. Lógico que existem alguns cenários ali na reta final que o Flamengo já pode ter perdido o título, o Palmeiras já pode ter sido campeão, tem final da Libertadores, beleza. Eu sei que tem todo um contexto ali que o Ceará pode até ganhar um jogo, empatar outro, somar 4 ou até 5 pontos nesses últimos 4 jogos infernais que o Ceará tem. Eu sei de tudo isso. Mas existe o cenário oposto também. Do Palmeiras brigando com o Flamengo até a última rodada para ver quem vai ser campeão. Vocês acham, torcedores do Ceará, que o Ceará vai de fato somar muitos pontos nesses últimos 4 jogos? Eu não acho. Ah, Lulu, veja só, lá no primeiro turno venceu do Cruzeiro de virada por 2-1. Aquilo ali é ponto fora da curva, irmão. O Ceará não virou um jogo na Série A. A não ser aquele jogo contra o Cruzeiro. 2 gols de Galeano de cabeça. Parabéns ao Ceará. Vitória merecidíssima, justíssima. Mas é um ponto fora da curva. Aí empatou com o Flamengo, beleza? E perdeu do Palmeiras e também acabou perdendo para o Mirassol. Somou 4 pontos nos últimos 4 jogos do final do primeiro turno. E na prática, na lógica, iria somar só um, né? Que seria contra o Flamengo, mas aí conseguiu aquela virada surreal contra o Cruzeiro em pleno Mineirão. Então, assim, o Ceará, para mim, ainda corre riscos significativos de queda. Quem tem de 39 para baixo ali, tá correndo riscos de queda. Quando eu falo riscos significativos, não é que é provável o Ceará cair, não. É que existe uma chance real. Não é algo impossível você projetar o Ceará caindo para a Série B. Esse é o ponto. Nesse momento, vários estão me sacaneando, me xingando aqui no chat. Não tem problema nenhum. Mas é assim que eu penso. Pega hoje o Corinthians na Neoquímica Arena. Confronto direto. Se o Ceará ganhar, vai a 42 pontos. Vou botar aqui um 2-1 Ceará. Acabou. Não vai cair mais. Muito provavelmente. Chegou a 42? Já foi. Só precisa de mais um empate nos últimos 5, 6 jogos. Acabou. Já era. 43 eu acho que já escapa. E o Ceará é um time bem regular no campeonato, né? Ele sempre fica ali 5, 4, 5, 7 pontos da zona do rebaixamento. Ele sempre tem margem de gordura ali de mais de uma rodada de distância na maior parte do campeonato. Então assim, pela regularidade, depois pega o Inter no Castelão, deve pontuar e já chegar a 43. Beleza. É esse o cenário aqui do Ceará. Se vencer, vamos botar aqui uma derrota, que não é nenhuma loucura, estagna em 39 e aí a gente não sabe o que vai acontecer aqui, né? Vitória e Botafogo hoje no Barradão. O Juventude ontem ganhou, chegou a 32. O Santos tem 31 jogos, 33 pontos. Eu acho que deve perder do Flamengo hoje no Maracanã. Beleza. Para a sorte do Inter, o Santos existe. Para a sorte do Grêmio, o Santos existe. Para a sorte do Ceará, o Santos existe. O Santos não consegue resistir, o Santos não consegue se recuperar no campeonato. O Santos não consegue ter forças para ganhar do Flamengo e do Palmeiras. Pelo menos aparentemente ele não mostra isso por enquanto. Não joga rigorosamente nada. Então assim, mesmo o Ceará perdendo, ainda vai ter estoque de gordura para queimar. Show. Deve continuar ali na distância de 6 pontos para o 17º. Acho que se der tudo errado, vai estar na distância ali de 5 pontos para o 17º colocado. Ponto. Beleza. E aí o Ceará ele pega o Inter na próxima rodada. Confronto direto. O Inter com 37, Ceará com 39. Aí o Ceará é bom pontuar. Ganhar, se possível, é melhor ainda. Até porque afunda o Inter de vez na briga para não cair. E naturalmente cria a gordura necessária para basicamente escapar do rebaixamento. E aí depois jogar com mais leveza contra o Mirassol, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, nesse pacotão geral aí. Aí beleza, soma 2 pontos, chega a 44, escapa da Série B, escapa do rebaixamento, da possibilidade de cair e até conquista provavelmente uma vaga na Copa Sul-Americana. Beleza, isso aqui é o cenário para o Ceará, tá, gente? Aí vamos lá, pegando o pacotão geral. E o Grêmio? O Grêmio também tem 39 pontos. Vou até aqui excluir os palpites de Ceará e Corinthians e Santos e Flamengo hoje. No Maracanã, Flamengo e Santos se enfrentam e Ceará e Corinthians se enfrentam na Neoquímica Arena 4 da tarde. E o Grêmio tem 39 também. Então você falou que o Ceará corre riscos, então o Grêmio também corre riscos, né? Com certeza, sem dúvidas nenhuma.
Até porque tem 39. O Grêmio hoje pega o Fortaleza no Castelão. Se o Fortaleza ganhar, ele volta para o campeonato. Vai para 32 e pode ficar ali a 2 pontos do Vitória, que tem 34, se o Vitória perder hoje, óbvio, do Botafogo no Barradão. Aí o Fortaleza já pode ficar a uma rodada de sair da zona do rebaixamento. Pois bem, acredite se quiser. Até mesmo com o empate aqui, ó, se o Fortaleza ganhar, ele volta muito forte para a briga. Aí fica aquela loucura, né? Fortaleza 32, Juju 32, Santos 33, Vitória 35, Inter 37 e aí Grêmio 39. Ele vai estar ali sob o risco de cair também, risco de queda pro Grêmio. E pro Ceará também se perder o jogo hoje, óbvio, pro Corinthians na Neoquímica Arena. Aí beleza. Só quero deixar bem claro que hoje é uma das últimas cartadas e pra mim é a última cartada do Fortaleza. Porque assim, Grêmio no Castelão tem que ganhar. Não tem muito pra onde correr. Até porque eu não projeto o Fortaleza ganhando do Bahia na Fonte Nova. Eu não projeto o Fortaleza ganhando do Atlético Mineiro lá na Arena MRV no jogo atrasado que tem. Eu não projeto o Fortaleza ganhando do Botafogo fora de casa. Das 4 vitórias que a gente projetou aqui pro Fortaleza, se passa pela vitória de hoje contra o Grêmio no Castelão. Para ter a possibilidade de brigar até as últimas rodadas e talvez até sair da zona do rebaixamento. Tomando 4 vitórias vai a 41, mais um ou dois empates talvez seja suficiente para escapar. Então assim, se passa muito pela vitória de hoje. A derrota ela é catastrófica. Ela é basicamente uma pá de cal no Fortaleza e o Grêmio basicamente crava a permanência na Série A. O Grêmio ele ainda pega Vasco na Arena do Grêmio, Botafogo fora. Depois o Grêmio pega o Palmeiras em casa, Fluminense. E aí na 38ª rodada pega o Sport. A sorte do Grêmio é que o Grêmio tem o Sport aqui, vai ganhar do Sport na última rodada. Mas a tabela do Grêmio não é fácil não. Então assim, é bom ficar atento em relação ao Grêmio também. Se perder o jogo de hoje, o Vitória ganhar, o Santos pontuar, vamos observar a combinação de resultados hoje na Série A. O Grêmio ele já pode ser colocado de novo na projeção de briga para não cair, porque vai estar ali, ó, 4, 5 pontos da zona do rebaixamento, dependendo da combinação de resultados, é evidente. Bom, e o Vitória que pega o Botafogo hoje no Barradão? O Vitória, em tese, se empatar, ele não sai da zona nessa rodada. Até porque o Santos deve perder do Flamengo. No máximo, no cenário mais otimista, o Santos deve empatar. Nada além disso. Pelo futebol apresentado e pela disparidade de elenco. Se o Vitória perder, o Vitória também deve continuar fora da zona do rebaixamento, porque eu acho que o Santos vai perder também. Mas obviamente, para um time que tá ali brigando para não cair, ponto a ponto, e viu o Juventude se aproximar, e pode ver o Fortaleza também se aproximar, obviamente vai ser um péssimo resultado a derrota. E o empate não dá para se considerar um bom resultado também, não. Até porque eu não projeto o Vitória ganhando do Palmeiras no Allianz Parque, sendo bem sincero. Aí tem um confronto direto aí, que atualmente já nem é mais tão confronto direto, porque o Bragantino venceu ontem. Aí depois o Vitória deve ganhar do Sport, deve chegar a 37. Pega o Mirassol em casa, duro, mas dá até pra ganhar. Aí o Vitória pega o Palmeiras fora, não deve ganhar. E na última rodada pega o São Paulo. Tem que ver como é que o São Paulo vai estar. E o São Paulo tá ali, né? Rival do Santos. Até que ponto o São Paulo vai querer se esforçar para ganhar esse jogo ou não? Até que ponto o São Paulo vai ter alguma chance de pré-Libertadores ou não? Vamos aguardar. Se for um São Paulo morto, o Vitória pode ganhar aqui. Então o Vitória pode conquistar pelo menos mais 3 vitórias. São Paulo, Sport e talvez o Mirassol. E aí chegar aos seus 43 pontos numa média geral. Tem confronto direto contra o Bragantino também, né? Enfim, sendo otimista, acho que dá para chegar a 43, 44 e olhe lá. Eu não vou negar para vocês que hoje eu não projeto vitória do Vitória no Barradão. Primeiro, pelo enorme número de desfalques que o Vitória tem para a partida de hoje. Então aqui para vocês a provável escalação do Vitória hoje lá no Barradão contra o Botafogo. Thiago Couto no gol, William Oliveira, Neres e Zé Marcos. Isso mesmo. William Oliveira improvisado de zagueiro, é uma possibilidade, né? Talvez ele coloque 2 zagueiros, enfim. Taticamente falando, ele sempre colocou um Vitória com 3 zagueiros, né? Com Camutanga, Lucas Alter e Zé Marcos. Camutanga não vai poder jogar. Lucas Alter pertence ao Botafogo. 2 desfalques importantíssimos da zaga. Lucas Arcanjo tá lesionado, tá fora da temporada. Outro desfalque importante. Thiago Couto fez um jogo seguro contra o Inter, mas também nem foi tão exigido assim, né? O Inter pouco criou. Na ala esquerda, Ramon volta. Na ala direita é Eric, basicamente. Ronald e Pepe na dupla de volante. Mateuzinho, Aitor Cantalapedra e Renzo Lopes. E aí vamos lá.
Desfalques do Vitória para o jogo de hoje. Alter Camutanga, Dudu e Baralhas, suspensos. Edu, protocolo de concussão. Lucas Arcanjo, Cáceres, Claudinho, Jamerson, Rubem Ismael e Fabre. O Vitória tem basicamente 10 desfalques para o jogo de hoje, enfrentando o Botafogo, que é o quarto melhor visitante da Série A. Surreal, né? Vou até trazer aqui em tela para vocês a tabela de classificação fora de casa. O Botafogo tem 22 pontos em 16 jogos, são 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O Botafogo recentemente venceu do Ceará no Castelão. O Botafogo já venceu do Sport na Ilha do Retiro. Então, assim, é um time chato de se enfrentar fora de casa. O Botafogo meteu 5-0 no Fortaleza, que está brigando para não cair ali na parte de baixo da tabela, na zona do rebaixamento. O Botafogo vem de um 3-0 contra o Vasco, agora no Newton Santos. Então o Botafogo vem numa boa sequência nos últimos jogos. Melhorou um pouco mais o desempenho. E pega um Vitória um pouco mais desfalcado, né? Bem mais desfalcado, na verdade. O Botafogo não tem nenhum grande desfalque para o jogo de hoje, não. Vai com Léo Link no gol, Alexander Barbosa, David Ricardo, Vitinho, Alex Telles, Marlon Freitas e Danilo, Savarino, Joaquim Correia, Santiago Rodrigues e Arthur Cabral. No mano a mano, para mim é 11-0 para o Botafogo. Se o Vitória ganhar esse jogo, mais uma vez, é para aplaudir de pé o trabalho espetacular de Jair Ventura. É para aplaudir de pé a torcida do Vitória, que deve lotar o Barradão hoje. Deve fazer uma festa belíssima. Pressão, irmão. Caldeirão, reta final de Série A, vai estar abarrotado o Barradão. Sem dúvidas. Mas é jogo infernal hoje pro Vitória vencer. Para mim, o Botafogo é favorito no jogo de hoje. Se vai ganhar ou não, eu não tenho bola de cristal. Mas pelo que jogou nas últimas partidas, pelo time que tem, pela disparidade técnica e principalmente pelos desfalques do Vitória, eu não acho que o Vitória ganhe o jogo de hoje no Barradão. Se ganhar, mais uma vez, não vou falar que vou ficar super surpreso, até porque o Vitória no Barradão é forte, é chato demais de ser batido, sem dúvidas. Não é à toa que venceu já do Ceará recentemente, venceu do Inter recentemente. Enfim, vem na sequência boa no Barradão de vitórias. Mas vai enfrentar uma equipe muito superior, tecnicamente falando. Taticamente, o time de Jair Ventura tá bem arrumado. Mas é duro, viu, irmão? Ganhar do Botafogo hoje vai ser infernal pro Vitória. Meu palpite até na live dos palpites, né, da pré-rodada, foi 2-1 Botafogo nessa partida aí. Que automaticamente, óbvio, que é um péssimo resultado pro Vitória, né? Mas ainda não coloca, na minha opinião, Vitória nessa rodada na zona. Pode colocar, lógico, se o Santos pontuar, né? Se o Vitória perder por 2-1 e o Santos pontuar, aí o Vitória pode entrar na zona do rebaixamento de novo e com um jogo a mais em relação ao Santos. Vamos aguardar no que é que vai acontecer. Bom, meus amigos, agora vou passar aqui para o Ceará. O Ceará também enfrenta um Corinthians que não, o Ceará não chega como favorito, com desfalques importantíssimos. Pedro Raul não vai poder jogar, o atacante titular do Ceará e artilheiro do time na temporada. Não vai poder jogar. Além do desfalque de Pedro Raul, o Ceará não vai contar com Fernando Sobral e Vina. Vina suspenso, Fernando Sobral por lesão. Vina, para mim, é o melhor meia do Ceará. Nos últimos 3, 4 jogos, pelo que ele vem apresentando, melhorou bastante. E Pedro Raul, o melhor atacante. Então o Ceará perde um pouco de poder de fogo do meio para frente. Em contrapartida, ganha mais intensidade, né? Até porque a Elon corre mais do que Pedro Raul, se movimenta mais. É mais dinâmico. Mas não tem a mesma capacidade de finalização de Pedro Raul. E aí vamos lá. Corinthians. Corinthians deve ir com Felipe Longo, Hugo Souza não vai jogar, Angileri, Gustavo Henrique e João Pedro, Maicon Breno Bidon, Mateuzinho, Matheus Bidu, Rodrigo Garro, Depay e Yuri Alberto. O Ceará, Bruno Ferreira, William Machado, Marcos Vitor, Fabiano Souza, Matheus Bahia, Dieguinho, Vinícius Zanocelo, Lucas Mugni, Pedro Henrique, Galeano e Ailon. Esse é o provável Ceará para o jogo de hoje. No mano a mano eu coloquei aqui um 8-3 pro Corinthians, tá? Acho que nesse mano a mano só quem venceria é Marcos Vitor, Bruno Ferreira e Dieguinho, tá? Colocando o mano a mano de cada um desses, eu penso mais ou menos dessa forma. Nem vou alongar aqui o mano a mano, até porque não é o foco do canal, é passar um tempão debatendo aqui sobre mano a mano. Bom, o Corinthians tem desfalques, mas ainda assim tem um time muito melhor do que o Ceará. Hugo não vai poder jogar, Vitinho tá na transição física, Ranielli também não vai jogar, Charles suspenso por vermelho, José Martínez também suspenso por vermelho, Carídio suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Porra, são 6 desfalques importantes pro Corinthians. Mas mesmo assim o Corinthians ainda é muito superior
ao Ceará, tecnicamente falando. E na Neoquímica, a gente sabe, é sempre muito chato de ser batido. O Corinthians ele vem de 3 vitórias consecutivas. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians só perdeu um, que foi contra o Flamengo. E o outro jogo que ele não venceu foi contra o Palmeiras, líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então, assim, dá para colocar aquele cupom de desconto. No recorte, o Corinthians meteu 2-0 no Grêmio, venceu do Atlético Mineiro por 1-0 e venceu do Mirassol por 3-0. Sim, o Mirassol, que é quarto colocado, o Corinthians meteu 3-0. Perdeu do Flamengo e empatou com o Palmeiras de 1-1 aí, nessa sequência recente em Série A. Então, assim, sim, o Corinthians é bem favorito para ganhar o jogo e eu também acho que vai vencer o jogo de hoje lá na Neoquímica, mas é aquele jogo apertado, é 1-0, 2-1, o Ceará vai ficar fechadinho lá, explorando transição, com o Galeano, com o Pedro Henrique, lei do ex, com o Ailon também, velocidade, tentando jogar nas costas da zaga do Corinthians, espetando bola longa, é isso, vai fechar a casinha, tentar arrancar um empate e se possível uma vitória seria um resultado excelente pro Ceará, tá rapaziada? Bom, meus amigos, é isso. Além de Ceará e Corinthians e Vitória e Botafogo, que a gente debateu um pouquinho mais profundamente sobre o jogo rapidamente. Tem Cruzeiro e Fluminense, Flamengo e Santos e Mirassol e Palmeiras. Eu acho que o Mira perde o seu primeiro jogo no Maião hoje. O Fortaleza, meu palpite foi 2-1 Fortaleza nesse jogo aqui, mas eu vou te dizer, vai ser esse 2-1 sem muita convicção. Eu vou botar aqui 3-1 pro Flamengo, Cruzeiro e Fluminense 2-1 pro Cruzeiro, Vitória e Botafogo já palpitei, Corinthians e Ceará eu botei 1-0 aqui pro Corinthians na live da pré-rodada. E aí, só pra finalizar, pra falar rapidamente sobre Fortaleza e Grêmio, velho, o time do Grêmio tem qualidade e melhorou bastante, tá? Tecnicamente falando. Arthur agrega demais no meio-campo. Agregou demais. Carlos Vinícius vem fazendo gol a rodo também. Amuso vem jogando bem. Então, assim, o time do Grêmio com essas 3 peças aí nos últimos jogos, há uns 6, 7 jogos, já melhorou bastante. Não é à toa que se distanciou da zona. Voltou a se aproximar um pouquinho só, porque o trabalho de Mano Menezes é fraco. Ele não faz uma boa temporada, não faz um bom trabalho em 2025. Então, assim, nem no Fluminense, nem no Grêmio. Ele faz um trabalho bem meia boca. No Grêmio já foi pior, melhorou um pouco, agora voltou a oscilar negativamente. E o Fortaleza? Essa aqui é a escalação do Grêmio, tá? Com o Thiago Volpe, Kahneman, Noriega, João Lucas, Marlon, Dodi e Arthur Melo. Edenilson, Amuso, Alisson e Carlos Vinícius. Carlos Vinícius. Quem é o cabeça pensante desse time? Arthur. Arthur tá jogando muita bola. E o Fortaleza deve ir com um time padrão, né? Que foi a base do Clássico Rei. Breno, Mancuso, Brit, Gaston, Ávila e Pacheco. Sacha, Pierre, Matheus Pereira e Pochettino. Breno Lopes e Barreiro, tá? Bom, rapaziada, é isso. O pacotão geral aí dessa 33ª rodada. Mais tarde estamos de volta aqui em live no pós-jogo. Tem Ceará e Corinthians, Vitória e Botafogo. Depois tem Fortaleza e Grêmio. Tamo junto. Valeu, gente. Abraço pra todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Valeu, gente.